aí, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, não é? Duas ferramentas legais aí da matemática que vão ajudar a gente a fazer soma de frações, simplificação de frações e também resolver alguns probleminhas específicos que envolvem essas duas ferramentas, tá? Antes da gente falar dessas duas ferramentas, eu preciso falar de um conceito muito importante, que é o conceito de números primos. Existem os números primos positivos, existem os números primos negativos. Vamos falar só dos positivos. Negativo é só colocar um menos na frente dele, tudo bem? O que seriam os números primos? Números primos, o conceito deles são números que admitem apenas, tão somente dois divisores. Então vamos imaginar, números primos, o 2 seria número primo? Bom, ele vai ser divisível por quem? Vamos falar um pouquinho melhor dessa palavra divisível. O que seria divisível? Um número é divisível pelo outro. Quer dizer que eu faço a divisão, o meu quociente vai ser um número inteiro e o resto vai ser zero. Vai ser uma divisão exata com o quociente inteiro. Então, o 2, dá para dividir 2 por quem? Por ele mesmo e pelo número 1. Conclusão, ele admite dois divisores. O número 3, dá para dividir o número 3 por ele mesmo, de novo, e pelo número 1. Então perceba que existe uma família de números que caem nessa propriedade. Vamos escrevê-los? Vamos lá? Então, números primos. O número 2, que só tem ele e o número 1 como divisor. O número 3. O número 4 seria número primo? Não, porque o número 4 dá para você dividir pelo 2, pelo 1 e também dá para dividir pelo 4. Perceba que ele vai ter já 3 divisores, o que foge da regra de classificação de números primos. Então o 2, o 3, o 4 não. Quem? O 5. O 6 não, porque dá para dividir por 2, por 3, por 6. Já excedeu então os 2, não é isso? O 7, o 8 não, o 9 não, o 10 não, o 11 e assim por diante. O 13, o 17, o 19 e é possível provar que você vai ter infinitos números primos. Tudo bem? Então eu vou aqui colocar a definição de novo. Números primos são aqueles que admitem apenas dois divisores. Tudo bem? Os números primos negativos seria o menos 2, o menos 3, o menos 5, que a gente praticamente não vai trabalhar com eles. Portanto, eu vou falar apenas dos positivos. Tudo bem? E você pode fazer isso quanto que você quiser. Tudo bem? Uma observaçãozinha só. O número 1 não é número primo, porque o número 1 só dá para dividir por ele mesmo. Para ser número primo tinha que ter quantos divisores? 2, não é isso? Legal. Então tá aqui a nossa relação de números primos. E agora vem a grande pergunta. Para que servem os números primos? Para a gente aqui na matemática, ele vai ser muito importante para a gente decompor os demais números. Eu gosto de definir número primo assim, é um número que só aparece na tabuada dele. Perceba que o 2 só está na tabuada do 2. O 4 não. O 4 está na tabuada do 4, está na tabuada do 2. O 6 está na tabuada do 6, na do 2, na do 3. Então, conclusão, os números primos, eles são únicos, eles só aparecem na tabuada deles, não é? Aqueles outros números que não são números primos, são números inteiros e não se encaixam nessa definição, nós vamos chamá-los de números compostos. Portanto, a gente vai poder fazer com esses números compostos que a gente vai chamar de decomposição de números primos. Exemplo para você. 24, por exemplo. 24 não é um número primo. Dá para você dividir 24 por 24, por 4, por 6, por 12. Perceba que ele tem vários divisores. Então a gente tem aqui uma ferramenta legal na matemática que é a decomposição. Você vai dividir o 24 em fatores primos. Perceba que eu só vou dividir por números primos. Vou começar pelos menores. Se for preciso, eu vou aumentando. Dá para dividir por 2? Sim. Se eu dividir por 2, vai dar 12. Vamos permanecer na divisão por 2? Perfeito. Divide mais uma vez por 2, vai dar 6. De novo, dá para você dividir por 2, vai dar 3. Mais uma vez aqui, agora por 2 não dá, você divide por 3 e o nosso resultado final vai ser 1. O que eu estou fazendo? Estou decompondo o nosso número composto em fatores primos. E aí eu posso escrever o quê? O 24, na realidade, pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Quando eu fatoro, entre aspas, eu descubro os segredos do número, eu descubro como ele é formado. Em vez de escrever desse jeito também, nós já vamos ver numa próxima aula, mais para frente, que você pode usar a ideia de potência. 2 vezes 2 vezes 2, você pode escrever como 2 elevado ao cubo, vezes 3. Perfeito? O que eu estou fazendo então? Estou quebrando o nosso número em fatores primos. E assim eu descubro como ele é formado.
Beleza? Vamos fazer mais um exemplo para você. Por exemplo, o 50. 50 não é um número primo, ele é um número composto. Vamos descobrir quais são os fatores que compõem o 50. Dá para você dividir por 2, portanto aqui vai dar 25. Por 2 não dá mais, por 3 também não, e agora a gente já vai direto para o 5. Quando você divide pelo 5, vai dar 5, mais uma vez por 5 vai dar 1. E aí já vou escrever direto. O 50, então, vai ser o que, gente? 2 vezes 5 vezes 5. Você deixa eu já escrever aqui direto? É o 2 elevado à quinta. Perfeito? Então tá aí uma utilidade dos números primos, quando você consegue decompor os nossos números em fatores primos, né? Bom, você vai perguntar para mim, e daí? Eu decompus e eu faço o que com isso? Veja, uma das coisas que a gente pode fazer com já a decomposição aqui é descobrir, por exemplo, os divisores que o 24 pode ter, não é? Você sabe, de repente, por tentativa, descobrir quem são esses divisores. Eu vou descobrir agora olhando para os nossos fatores. Primeira coisa, o 24 é divisível por 1. Eu vou escrever aqui, então, uma relação de divisores do 24. Tudo bem? Então, vamos lá. Dá para dividir o 24 pelo número 1, não é isso? Dá para dividir por número 2? Sim, porque o 2 é um dos fatores do 24. Dá para dividir pelo número 3? Sim, porque o 3 é um dos fatores do 24. Dá para dividir pelo número 4? Sim, porque eu estou vendo aqui 2 vezes 2, que é o 4, né? Que juntando vai dar um fator do nosso número 24. E assim por diante. Perceba que por 5 eu não tenho o fator 5. Por 6, por 6 está aqui, ó. 2 vezes 3. Por 7 não dá. Por 8, 2 vezes 2 vezes 2, está aqui. Por 9 não dá, porque só tem 1, 3. E assim você vai montando todos os divisores do número. Então, como é que eu descubro quais são os divisores do 24? Eu fatoro e eu descubro como é que ele é formado. E a partir desses fatores, eu consigo descobrir quais são os divisores dele. Tudo bem? Então, é uma das aplicações dos números primos. Com isso, agora a gente já tem ferramenta suficiente para a gente poder trabalhar com o máximo divisor comum e com o mínimo múltiplo comum. Antes, só uma perguntinha aqui para você. Aproveitando aqui, olha, uma pergunta. Já que a gente está falando de divisores, quero saber, 420 é divisível por 35? Como assim? Dá para dividir 420 por 35? Minha sugestão, 420. Quem é você? Eu venho aqui e vou fatorar o 420. Dá para você dividir ele por 2. Dá para você dividir novamente aqui por 2, não é isso? Vai dar 105. Não dá mais para dividir por 2, agora eu vou dividir por 3. Vai dar quanto? 35. Finalmente por 5, por 7, até dar o número 1. Tudo bem? Eu falei, será que ele é divisível por 35? Agora eu venho aqui e vou fatorar o 35. Dá para você dividir por 5 e dá para você dividir por 7. É isso mesmo? Então vamos lá. Quem que é o 420? 420 é 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 5 vezes 7. Vezes 3 vezes 5 vezes 7. E o 35? 35 é 5 vezes 7. Não é isso? Agora vamos lá. 420 é divisível por 35? Pergunto, existe dentro do 45 os fatores do 420, os fatores do 35? Sim, olha lá, ó, o 35 está dentro do 420. Então eu posso falar, perceba o que eu vou falar, 420 é divisível por 35, ou 35 é divisor de 420. Tudo bem? Peraí, 35 é divisor de 420 ou 420 é divisível por 25 ou 35, beleza? Agora, eu além de falar divisível, eu também poderia falar de um outro jeito. Como assim? Se o 35 é divisor do 420, eu posso falar que o 420 é múltiplo do 35. Entendeu que eu posso inverter e aí eu mudo a palavra mais uma vez. 35 é divisor do 420. 420 é múltiplo, está na tabuada do 35. Entendeu a diferença dos dois? Tudo bem? Com isso, agora então, a gente vai para o máximo divisor comum e para o mínimo múltiplo comum. Vamos lá? Vamos falar agora então dos dois conceitos.
o máximo divisor comum primeiro. A gente não gosta de escrever toda hora máximo divisor comum, a gente prefere escrever MDC, né? Máximo divisor comum. Agora, é legal saber o que é isso, né? E o que tem por trás disso? Máximo divisor comum deve ser o maior número que divide dois ou mais números simultaneamente, não é? Queria fazer aqui de cabeça com você. Vamos ver se eu consigo? Máximo divisor comum entre o 12 e o 18. Quem que é? 12 e 18. Dá para dividir os dois por 2? 12 e 18? Dá. Então quer dizer que no máximo divisor comum dá para dividir ambos por 2, não é? Agora eu pergunto, dá para dividir os dois por 2 ao quadrado ou por 4? Não. O 12 dá. O 12 é divisível por 4. O 18 não. O 18 não dá para dividir por 4, não é isso? Por 3. Por 3 dá. Ambos são divisíveis por 3. Então quer dizer que no máximo divisor comum vai ter o fator 2, também vai ter o fator 3, não é isso? Por 9 não vai dar, né? Porque esse aqui dá por 9, mas esse daqui não. Por 5 também não vai dar mais para dividir os dois. Por 7, ou seja, não existe mais nenhum outro fator que divide os dois ao mesmo tempo. Então eu vou falar para você que o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é o 6. Tudo bem? Então, existe a possibilidade de a gente fazer na raça, né? Então, pega lá o fator e vê, dá para dividir por ele? Dá para dividir por ele ao quadrado? Dá para dividir por ele ao cubo? Você vai fazendo por tentativa, depois você multiplica todos esses fatores. Agora, tenta fazer isso quando o número for grande. O 210 e o 360. Começa a ficar muito ruim, não é? Aí eu tenho uma proposta diferente. A gente acabou de aprender a tal da decomposição em números primos. E quando a gente fatora, você descobre os segredos do número. E é exatamente o que eu vou fazer agora. Vamos lá? Como é que é? 210. Dá para dividir por 2. Dá para você dividir por 2, não dá mais. O próximo agora é por 3. Dá para você dividir por 5. E finalmente dá para você dividir por 7. Vamos escrever aqui então. Quem que é o 210? 210 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Tudo bem? Vamos fazer a mesma coisa com o 360? Olha lá, por 2, mais uma vez por 2, de novo por 2, agora o número é ímpar, não dá mais por 2, por 3, não é isso? Mais uma vez por 3 e finalmente por 5. Então, quem que é o 360? Olhando aqui, é 2, 2, 2, ou seja, 2 elevado ao cubo, 3, 3, 3 elevado ao quadrado e o 5. Tudo bem? Acabamos de decompor, então, os dois em fatores primos. Fica mais fácil agora para eu analisar. Vamos ver? 210 e 360. Dá para dividir ambos por 2? Sim, porque ambos têm, na sua fatoração, o fator 2. Então, coloca lá, o 2. Dá para dividir ambos por 2 ao quadrado? Não. Esse aqui tem 2 sobrando. Esse não, só tem 1, 2. Então só vai dar para aparecer um fator 2 no máximo divisor comum. Dá para dividir ambos por 3? Sim. Então coloca lá o 3, também aparece no máximo divisor comum. 3 ao quadrado, só esse. O de cima não aguenta. O 5, dá para dividir ambos por 5. E o 7? O 7 não, só o de cima. Então, conclusão, quem são esses caras aqui? São os fatores comuns, são que aparecem nas duas fatorações ao mesmo tempo, e quando você tem a possibilidade de ter nos dois, você pega aquele com o menor expoente para garantir que vai ser divisão dos dois simultaneamente, não é? E aí você multiplica, você acabou de encontrar o máximo divisor comum. Então dá para dividir ambos por 30. Tudo bem então? Entendeu como é que é o processo usando a ideia da fatoração? Bom, esse é o máximo divisor comum, fazendo na raça, fazendo na nossa definição, utilizando a decomposição. Como é que seria o mínimo múltiplo comum? Agora vamos lá, mais uma sigla para você, MMC, mínimo múltiplo comum. O que é isso? O mínimo é o menor que existe, não é isso? Múltiplo posso traduzir por cara da tabuada? Comum é aquele que está nos dois ao mesmo tempo. Mínimo múltiplo comum, o primeiro da tabuada dos dois. Com isso, eu consigo então fazer uma coisa aqui que eu acho que é bem legal para você. Mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. É o primeiro da tabuada dos dois. Como é que é a tabuada do 4? O pessoal da matemática às vezes escreve assim, os múltiplos de 4. É o 4, é o 8, é o 12.
o 16 e assim por diante. O que eu estou escrevendo? A tabuada do 4. Vamos agora à tabuada do 6, não é? Tabuada do 6 vai ficar o quê? É o 6, é o 12, o 18, o 24 e assim por diante. E aí eu pergunto, quem que é o mínimo múltiplo comum? Quem que é o primeiro que está na tabuada dos dois? Será que todo mundo concorda comigo? Que é o 12, o primeiro número que aparece na tabuada dos dois ao mesmo tempo? É isso mesmo? Tudo bem? Vamos lembrar então que esse cara é múltiplo dos dois. Se ele é múltiplo dos dois, eu vou imaginar que dentro do 12 existe, portanto, um fator 4. E é verdade. O que é o 12? É o 4 vezes 3. Dentro do 12 também existe o fator 6. Sim, sim. Quem que é o 12? É 6 vezes 2. Então ele é ao mesmo tempo da tabuada do 6 e da tabuada do 4 e é o menor possível. Beleza? Agora vamos tentar fazer a mesma coisa com esse. Dá para perceber que é inviável agora eu pensar em montar a tabuada do 210, a tabuada do 360, não é? Fica ruim. Agora eu vou aproveitar que eu já tenho aqui na lousa a fatoração dos dois. Vamos pensar assim, se o número que eu vou encontrar, ele é da tabuada, ele é múltiplo do 210, ele vai ser 210 vezes alguém. Se ele é 210 vezes alguém, ele tem que ter os fatores do 210. Então eu vou pegar já a fatoração aqui do 210 e eu já sei que nesse número que eu estou procurando tem que ter o 210. Então eu estou pondo todos os fatores dele lá. Ele também deve ser da tabuada, deve ser múltiplo do 360. Então ele tem que ter todos os fatores do 360. Eu venho aqui, pego todos os fatores do 360 e coloco aqui. Então, com certeza, eu vou ter um número múltiplo do 210 e múltiplo do 360. Só que esse aqui não é o menor. Eu podia dar uma economizada. Será que você entende que eu não preciso desse 5? Vou apagar aqui esse 5. Por quê? Porque eu estou vendo que eu tenho um outro fator 5. Com esse fator e com aqueles, eu monto 210. Eu poderia eliminar mais alguns? Sim. Em vez de colocar esse 2 ao cubo e esse 2, o que eu vou fazer? Eu vou jogar fora esse 2 ao cubo e eu vou colocar ele aqui. Assim ele já vai servir tanto para o 360 como para o 210. E a mesma coisa eu vou fazer com 3 ao quadrado. Eu coloco ele aqui, ó. E aí eu pergunto, será que você está vendo aí o 210? Eu estou. É só a gente eliminar os expoentes. Olha lá. Você está vendo o 360? Olha lá. É só você eliminar o 7. Entendeu? Então, esse número que a gente tem aqui, ele é ao mesmo tempo um cara da tabuada do 210 e do 360. O que eu faço então? Para eu achar o mínimo múltiplo comum, na realidade eu vou pensar, eu tenho que pegar todos os fatores. Todos. E eu pego aqueles que têm os maiores expoentes. Porque assim eu consigo achar um cara que é da tabuada dos dois ao mesmo tempo. Recordando, como é que eu monto o máximo divisor comum? Eu pego os fatores comuns com os menores expoentes. O mínimo múltiplo comum, eu pego todos os fatores com os maiores expoentes. Tudo bem? Mas isso não é muito prático às vezes. Eu agora vou te dar um dispositivo prático para a gente poder fazer isso daí mais rápido. Vamos lá? Vamos lá, para encerrar, eu vou dar aqui um método prático, depois eu coloco algumas observações sobre esse assunto. Pode ser que você já saiba isso. Agora, eu só quis falar aquilo lá antes para ficar como teoria, para você entender de onde que vem algumas ideias. E eu já estou inovando. Agora eu quero calcular o máximo divisor comum entre 3 números. O que eu vou fazer? Em vez de fatorar todo mundo separados, e como é que era o máximo divisor comum, você pega os fatores comuns, olha o que eu vou fazer. Eu vou fatorar todo mundo junto. Só que cuidado para você não confundir com coisas que você já estudou. Estou procurando o máximo divisor comum. Estou procurando os divisores comuns. Dá para dividir todo mundo por 2? Dá. Então vamos dividir todo mundo por 2. Todo mundo é divisível por 2. De novo, dá para dividir todo mundo por 2? Sim, mais uma vez, vamos dividir todos por 2. Então estou fazendo aqui de cabeça minhas continhas de divisão por 2. Dá para dividir todo mundo por 2? Não. O 9 não é mais divisível por 2. Dá para dividir todo mundo por 3? Sim. Então taca lá, 3. Aqui vai ficar o quê? 2. Aqui vai ficar 3. Esse outro aqui vai ficar 6.
Dá para dividir todo mundo por 3? Não. Olha lá, o 2 não dá para dividir por 3. Dá para dividir todo mundo por 5? Não. Então acabou. Você não tem agora mais nenhum fator, com exceção do 1, que consiga dividir todos ao mesmo tempo. A hora que você multiplica, são esses aqui os fatores que dividem todos ao mesmo tempo. Você multiplica, você acabou de achar o máximo divisor comum de um jeito bem mais prático. Tudo bem? Beleza? Como é que seria o mínimo múltiplo comum? Um raciocínio muito parecido, mas com uma pequena diferença. Vamos lá? De novo, vamos fatorar todos. O que era o mínimo múltiplo comum? Eu tenho que pegar todos os fatores. Então eu vou descobrir todos os fatores dos 3 números. Vamos lá, dá para dividir todo mundo por 2? Dá, divide todo mundo por 2. Legal. Dá para dividir todo mundo por 2? Calma que aqui é que está a diferença. Eu tenho que achar todos os fatores comuns e não comuns. Então, enquanto tiver alguém aqui que é divisível por 2, eu continuo dividindo por 2. Tudo bem? E quem não for divisível, você repete. 10 por 2, isso daqui vai dar 5. O 18 vai dar 9. Esse não é mais divisível por 2. Então, você repete ele. Mais alguém aqui é divisível por 2? Não. Então, agora você passa para o próximo fator. 3, números primos, sempre em ordem crescente. O 5 não dá para dividir, repete. O 9 vai dar 3, e aqui a hora que você divide por 3 dá 15. De novo por 3, repete quando não dá para dividir, tudo bem? E finalmente por 5, o 3 acabou, a hora que você divide todo mundo por 5, vai ficar todo mundo igual a 1. E aí você o quê? Multiplica todos os fatores. Beleza? A hora que você multiplica, você acabou de descobrir aqui o mínimo múltiplo comum. O que era? Todos os fatores que aparecem em todos os números foram multiplicados para achar esse número. É o primeiro da tabuada dos 3 ao mesmo tempo. Tudo bem? Considerações finais e a gente acaba esse assunto. Observações finais sobre esse assunto. Um detalhezinho. Quem que é o MDC entre o 14 e o 15? Qual que é o maior número que divide os dois? Pense um pouquinho. 14 é 2 vezes 7. 15 é 3 vezes 15, é 3 vezes 5. Quem está lá não está aqui. Então, conclusão, quem que é o máximo divisor comum? Novidade para você, é o número 1. É o maior número que divide os dois. E aqui, então, nasce um conceito interessante da matemática, que a gente vai falar que esses números são primos entre si. Não confunda o conceito de números primos, que só tem 2 divisores, com primos entre si. Primos entre si quer dizer, não há fatores comuns, e o máximo divisor comum entre eles vale 1. Beleza? Outra coisa, um comentáriozinho aqui. O mínimo múltiplo comum, se eu tiver número negativo envolvido, esquece o sinal. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre o 2 e 3? Quem que é o primeiro que está na tabuada dos 2? É o 6. Ah, mas ele é menos 2. Esquece o sinal. Tudo bem? Quem que é o máximo divisor comum entre o 10 e o 4? É o 2. Tudo bem? Professor, mas ali é negativo. Então, o que eu vou escrever aqui? Esses nossos resultados aqui, ó, não importa quem está lá dentro, é um resultado sempre o que, gente? Positivo. Tudo bem? Se for mais, se for menos, não importa. O MDC e o MMC é sempre um resultado positivo. E um último comentáriozinho diferente. Quem que é o máximo divisor comum entre o 4 e o 6? Qual é o maior número que divide os dois? De cabeça. 2. Mínimo múltiplo comum entre 4 e 6. A gente fez. É o 12. Tudo bem? Comentário interessante. Se você fizer 4 vezes 6, se você multiplicar um pelo outro, é a mesma coisa que multiplicar o máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum. O resultado é o mesmo. Então quer dizer que se você tem 2 numerinhos representados por A e B, o produto entre eles é a mesma coisa que você multiplicar o máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum. Não estou demonstrando, só estou mostrando que é assim. Se eles podem ser números negativos, você coloca um módulo, porque desse lado é sempre mais, do outro lado também deve ser sempre positivo. Tudo bem? Espero ter ajudado aí. Boa sorte nos seus exercícios.